a excelência, a perfeição do projeto divino. Nós vemos que na lição anterior, nós estudamos uma lição, ela foi uma lição introdutória ao que nós vamos estudar nesse trimestre. De fato, hoje nós já estamos começando a carta aos Efésios. Nós vemos que na lição anterior, o comentarista, o pastor Douglas, ele enfatiza bastante a saudação, a data, a autoria e a recomendação para quem a carta foi escrita. E agora, de fato, nós já estamos começando ao estudo da carta aos Efésios. É certo que nós teríamos que estudar aquele pano de fundo para nós sabermos para quem foi escrita, quem foi o autor, em que época foi, para que nós possamos nos posicionar e sabermos o que nós estamos estudando. É certo que hoje nós vamos entrar neste assunto, a sublimidade das bênçãos espirituais de Cristo. Nós vemos que a palavra sublimidade, ela traz uma questão de grandeza, de excelência, de perfeição, do plano divino para as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E já nesse contexto, pastor Luciano, nós temos aqui no tópico de número 1, a nova posição em Cristo. Ou seja, essa nova posição é aquilo que o que éramos antes, e a partir que nos passamos a servir a Cristo, nós temos uma nova posição com o Senhor. Pois bem, como o pastor Robson ressaltou aqui, era necessário estudarmos aquele pano de fundo, aquela questão de datas, aquela questão de localidade, o porquê, e foi muito bem esclarecido algumas situações. Hoje nós já entramos, e até conversávamos antes, que é só no capítulo 1 que a gente vê essas riquezas, e o comentarista ele divide várias lições para poder explicar aquilo que a gente falou na quarta-feira sobre a riqueza que é essa carta. Na verdade, a situação dessa nova posição é que está ressaltado principalmente no capítulo 1, versículo 10, onde Cristo veio congregar-nos, nos puxou para perto, nos trouxe para perto. Então, a situação que o apóstolo Paulo ele começa a explicar na carta é exatamente uma situação de gratidão, de louvor. Isso na liturgia, principalmente nos primeiros séculos da igreja, esse louvor, esse agradecimento. Aí Paulo usa uma expressão, bendito seja o Deus e Pai. Então, essa palavra bendito é aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de ser louvado, de ser engrandecido. Então, essa nova posição, Paulo começa a sua carta numa doxologia, num louvor, numa adoração, numa gratidão a Deus. Então, desde a eternidade, Deus ele tem um plano. Desde a eternidade, Deus tem um plano. Está ressaltado lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, lá de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo ou os apóstolos, eles revelam que Deus, ele nunca foi pego de surpresa. Então, o homem caiu, sim, mas quando o homem cai, Deus tem um plano de resgatar o homem para a sua presença e congregá-lo em Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer isso, que Deus em Cristo reconciliou todas as pessoas pelo sacrifício da cruz. Então, essa é a nova posição. Então, aqui no primeiro ponto, nós temos também sobre as bênçãos espirituais, que nos falta até tempo para falar sobre essas bênçãos espirituais. São tantas bênçãos, a gente pode só enumerar algumas que Deus nos elegeu para sermos santos. Isso é que é muito importante, nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos. Perceba que há um grau de elevação. Primeiro nos elegeu para sermos santos, depois nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si. Então, quando chegamos a ser filhos, agora nos tornamos aceitáveis e agradáveis. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Então, aqui ele coloca um selo. Por que somos eleitos? Por que somos santos? Por que somos agradáveis? Porque nos remiu pelo seu sangue. E nos acolheu pela sua vontade redentora. Foi ele que nos quis. Foi ele que nos quis. Revelou-nos a palavra da verdade.
e nos selou com o seu Espírito, que é o Espírito da promessa, e ainda garantiu a validade dessa promessa. A versão King James, ou no comentário da versão King James, explica exatamente isso, que essa nova posição não é somente Cristo nos colocar em uma posição de vantagem, mas nos garantir a qualidade de vida que herdaremos na eternidade. Então, hoje, o que estamos desfrutando é um relance daquilo que iremos desfrutar na eternidade. Por isso que é a riqueza dessa nova posição. E é uma posição de honra, de honra. Então, Deus não precisa nos honrar mais do que isso, embora Ele faça. Mas só o fato dele ter nos feito tantas bênçãos, ou nos dado tantas bênçãos, já é um estágio de honra, já é uma posição de honra, essa nova posição que temos. Paulo usa, principalmente nessa carta, ele usa uma expressão que éramos inimigos e agora Cristo nos trouxe para perto e ressuscitamos com Ele. Pastor Franklin, nós vemos que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja em Éfeso, aos irmãos efésios, a gente deixa bem claro aqui, ele esteve por lá, pregou o evangelho, fundou uma igreja, e ali a gente vê a preocupação dele em trazer aqueles cristãos efésios para que eles possam ter a consciência que herdaram a natureza de Adão, mas em Cristo Jesus eles foram redimidos e eles têm hoje uma nova posição em Cristo, ou seja, serem chamados filhos de Deus. O que nós vemos, a paz do Senhor mais uma vez a todos os nossos ouvintes e estão ligados aqui nessa explicação maravilhosa que já foi proferida pelo pastor Robson, pastor Luciano. Nós vemos pastor Robson, pastor Luciano, os demais que estão nessa live conosco. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, no capítulo 19, capítulo 20 de Atos, ele levanta esse trabalho, ele funda esse trabalho pregando o evangelho, passou 3 anos ali pregando a palavra de Deus. E nós vemos aqui, já na época, como já foi falado, das datas, né, mais ou menos 60 depois de Cristo, nas prisões já de Roma, ele escreve essa carta com o maior cuidado, o maior zelo, para aquele povo ali que era gentil, que também tinha parte de judeus. A preocupação dele era o quê? Para que eles entendessem de fato, porque nós entendemos, pastor Luciano, pastor Robson, a cultura grega em si, né, ela é cheia de... o pecado está inserido. Na cultura atual nós vemos isso. Parece que misticismo. Misticismo misturado com idolatria, misturado com pecado mesmo, até porque a cultura religiosa de então, da época, era voltada para o pecado, para a promiscuidade de fato, né? A prostituição, o templo da deusa Diana, que é Artemis, né? Que a gente pode conhecer, todo aquele invólucro ali, toda aquela ação que nós podemos dizer demoníaca também, aquela religiosidade estava só levando o homem para a perdição. Então o estado que eles estavam era de perdidos, no pecado. Então o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para que eles pudessem entender que eles estavam saindo de um estado de perdição, porque Deus ele faz ele expõe os dois lados, né? Por isso que o tema bem ressaltado pelo pastor Luciano, a nova posição em Cristo. Ele mostra o estado antigo do ser humano, né? E traz para uma visão do novo. Qual a visão do novo? A visão de uma nova posição em Cristo, uma visão que o homem saiu daquele estado, e vale ressaltar mais uma vez de novo, esse primeiro trimestre da CPAD foi maravilhoso, quando ele fala sobre a criação, a queda do homem, né? Depois da redenção. E depois da redenção. E aí nós entendemos como Deus trata com o ser humano de fato. O homem caiu, mas Deus, como é revelado aqui nessa ação, o apóstolo Paulo, bem colocado pelo pastor Luciano mais uma vez, através dessa doxologia, que significa doxo, né? Que é glória, elogia, palavra, né? Palavra, né? E o que nós entendemos disso? Uma gratidão, e ele expressa isso aos Efésios. Olha, agradeçam a Deus, é bendito Deus. Nós temos que agradecer a Deus porque Ele nos livrou. Hoje, você está numa nova posição em Cristo. Você está num estado de redenção através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É interessante essa visão do apóstolo Paulo, que hoje nós entendemos, porque é muito melhor
Você está hoje servindo a Deus, nós estávamos servindo a Deus do que aquele estado antigo de pecado. Olha que ele bem coloca, eu vou fazer essa leitura para que os irmãos possam acompanhar também na sua lição. Essa nova condição, ela relaciona-se ainda com a nova experiência da conversão. A ele quem? A Cristo. Essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Isso é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. É bem o que o pastor acabou de falar, que o senhor tinha embasado no começo. Eles viviam enraigados daquela vida pecaminosa, de toda aquela religiosidade. Pastor Robson e pastor Luciano, que viviam ali em Éfeso, né? Exatamente, isso mostra essa preocupação do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo. Ele está falando assim, como é difícil a pessoa sair do estado de pecado. Então é um momento assim, quando você sabe quem é, né? Ele está dizendo para você, para mim, para todos nós, que nós temos que entender quem nós éramos e quanto foi difícil nós estarmos nessa posição hoje. A igreja de então, e hoje também não é diferente, né, da igreja de Éfeso, porque é muito difícil sair. Como é que sai? Como nós podemos sair desse estado de pecado? Através do sangue de Jesus Cristo e de um plano de salvação de Deus para nós, não é, pastor Luciano? É verdade. Agora surge aí uma pergunta. Uma vez salvo, eu não peco mais, não é? A predestinação, eleição. Mas a grande questão é que Deus não espera de mim que eu não peque. O que Deus espera é que eu não permaneça no pecado ou na prática do pecado. Ou seja, essa nova condição, essa nova posição que o senhor ressaltou, o pastor Franklin ressaltou, pastor Robson, é que o sangue de Cristo nos redime, perdoa os nossos pecados. Daí então o apóstolo João diz que agora nós não pecamos, mas na verdade o que ele está dizendo, no original ele está dizendo que não vivamos na prática do pecado. Sim. Por quê? Porque essa nova posição agora não é um hábito nosso pecar, não é uma prática diária pecar, não é aquela função que nós temos de pecar, porque a função é exatamente essa doxologia. Cristo nos salvou para quê? Ou por que Cristo nos salvou? Glorificar o nome dele. Para glorificar o nome dele, para restabelecer aquilo que foi no princípio. Por que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? E por isso explica essa situação, para louvor e glória e para ser coroa de toda a criação. E pastor Luciano, e pastor Robson, acho que o pastor vai comentar isso aqui de forma maravilhosa. Isso tudo que nós estamos falando serve para nós entendermos algo tremendo para nós e que ele estava passando para a igreja de Éfeso. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Olha só, Romanos capítulo 5, verso número 8, né, falando justamente isso que você acabou de falar. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Em Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Olha só. Glória a Deus. O que o comentarista está falando é o seguinte: portanto, a nova posição ela é caracterizada pela salvação em Cristo Jesus. Ou seja, quando Cristo ele vem, ele morre, ele ressuscita, mas ele está nos trazendo uma nova condição. Agora, para isso depende de mim, ir até Ele, servir a Ele, buscar a Ele, continuar tendo esse elo de ligação com Cristo. Algo que nós vamos tratar aqui no próximo tópico, essa questão da predestinação, eleição, vai trazer mais luz a esse texto. Então, queridos, já concluindo aqui o nosso primeiro ponto, você que está conectado, que está assistindo aí pelo nosso Facebook da Assembleia de Deus, compartilhe com os demais esse link aí para que mais pessoas possam também participar desta aula da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo, é a Escola Bíblica Dominical, e nos traz essa maravilhosa experiência de aprender a palavra de Deus. Nós, finalizando aqui esse ponto de número 1, que falou sobre a nova posição em Cristo, passando já para o ponto de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Aí o comentarista, o pastor Douglas, ele começa assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o seu louvor e glória. A gente vê, pastor Frank, que
como o Paulo já começa com essa doxologia, que esse louvor e essa glória, nós vamos passar para esse outro ponto aqui, colocando isso aqui que faz parte da vida do cristão, ele viver essa vida de louvor e adoração ao Senhor, não é verdade? Verdade. Esse ponto 2, pastor Robson, ele coloca... O pastor Douglas, ele, como já foi ressaltado pelos nossos irmãos, pastor Luciano e pastor Robson, comentando aqui, ele traz uma das grandes verdades, uma maior verdade. A Bíblia ela é cristocêntrica, né? A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. A Bíblia ela aponta o nosso Deus planejando tudo em Cristo e por Cristo. Só no capítulo 1, a Bíblia é tão vasta, o pastor Douglas reserva mais de essas 4 primeiras lições E é verdade. da escola dominical desse trimestre ao capítulo 1 da Carta aos Efésios. Da Carta aos Efésios. É interessante, mostrando o nosso posicionamento em Cristo e mostrando tudo que Deus planejou, e algo que é interessante aqui nesse tópico, que é revelado, o grande mistério que é revelado, que nasceu da própria vontade de Deus, do beneplácito de Deus. A vontade de Deus está expressa aqui, que o mundo fosse, aquele mundo caído, o homem que se afastou da presença de Deus, através daquele pecado original, o pecado da desobediência, que tem muita gente, pastor Luciano, pastor Robson, que fica preocupado com a fruta, né, se era, que fruta era. Não, é a desobediência que foi expressa aqui. Mas mesmo o homem desobediente, o homem, a Bíblia fala que o Senhor, desde a fundação do mundo, ele planeja. Nós entendemos aqui nessa verdade aqui bíblica sobre essa questão do livre-arbítrio. Tem muita gente que usa esse tema, olha, desde a criação do mundo, Cristo já estava destinado a morrer. Deus, nós entendemos pela palavra, vamos entrar aqui rapidamente, que eu quero também um comentário dos nossos obreiros aqui, sobre a questão do livre-arbítrio. Deus, ele sabia que o homem cairia? Né? Essa pergunta. Ou não sabia? Por que ele planejou então? Nós entendemos que a explicação básica para isso é que Deus criou um ser humano. O ser humano, na verdade, foi criado como coroa da criação, e não é à toa que está dessa forma. O ser humano foi criado de forma perfeita. E o que o torna perfeito? O livre-arbítrio. Agora, como o nosso Deus é sábio, ele entende, né, por natureza, que o homem, por ser, de fato, né, dono de suas escolhas, que Deus o criou assim, diferente dos demais seres, o homem ele poderia enveredar por vários caminhos. E um deles foi a queda. Mas Deus planejou a queda do homem? Não. Deus planeja o mal para o homem? Não. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então, o pecado que causa o mal. Mas Deus tem sempre um plano, não é plano B, não. Deus sempre é organizado. Ele sabe o que ele criou, né? E por isso que algo que eu sempre gosto de citar essa verdade bíblica. Por que há festa no céu quando um pecador se arrepende? Porque Deus sabe, os anjos sabem o quanto é válido uma alma que diz assim: eu, conscientemente, capítulo 12 de Romanos, conscientemente, meu culto racional, entendo que só Deus é o Criador. Então, essa ação de Deus, ela traz essa verdade de um plano de Deus, e a vontade do Senhor expressa aqui. Ele diz: olha, eu vou trazer de volta o homem. E eu me alegro quando o homem ele faz isso, ele corresponde ao meu plano de salvação. É o que o comentarista coloca aqui, ó. É a revelação do mistério. Qual é a revelação do mistério? É a ação de Deus em resgatar a humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. E você faz parte desse plano também. Agora, pastor Franklin, eu acho que Paulo, ele tinha pregado lá, tinha sido pastor naquela igreja, e ainda a preocupação dele da revelação desse mistério. Né, pastor Luciano? É verdade. Ainda bem que o pastor Frank é amigo nosso, né? Aí ele joga a gente nessa fogueira. Quanto à revelação desse mistério, dessa posição, o senhor foi muito feliz na sua fala, pastor Frank, quando o senhor falou que a Bíblia é cristocêntrica. E é verdade, a Bíblia é cristocêntrica. Não é que Cristo é a chave hermenêutica, não. A Bíblia é cristocêntrica por quê? Porque ela gira em torno de um plano perfeito de Deus. Eu até digo que Deus não tem, eu vou parafrasear o senhor, Deus não tem um plano B, ele sempre tem um plano A.
Então, essa grande questão do livre-arbítrio, onde uns acreditam, outros não acreditam, eu entendo de forma muito prática da seguinte forma: Deus ele escreveu uma história para todos os homens. Então isso é predestinação? Não, isso não é predestinação, porque o homem escolhe em seguir a história de Deus ou seguir a sua própria história. Então, o homem tem essa oportunidade. Bom seria se o homem acordasse de manhã e dissesse: Deus, o que foi que o Senhor escreveu para mim hoje? Eu quero viver isso. Então, o que foi que Deus escreveu para o homem? Essa linda história. Foi a Bíblia, uma palavra cristocêntrica, onde todas as coisas, esse grande mistério que o pastor Robson falou aqui, que ele, depois de 3 anos, ele ainda tem a necessidade de ensinar sobre esse mistério, ou seja, ensinar a igreja que essa linda história que Deus escreveu é para convergir em Cristo, porque até nos relatos de Paulo aos Colossenses, ele combate aqui um pensamento onde os ensinadores do seu tempo, os inimigos da fé, são chamados de inimigo da fé. Os inimigos da fé estavam dizendo que, como é uma cultura grega, um pensamento grego, que a matéria ela é má, ela é pecadora. Então, o que vai finalizar esse estágio de maldade no corpo do homem é a morte. Então, por que era tão difícil mostrar que Jesus Cristo era o Senhor, que todas as coisas eram cristocêntricas, puxavam para o centro, que é Cristo Jesus? Por isso que Paulo teve dificuldade lá na colina de Marte, quando ele começa a pregar, ele começa a ensinar. Quando ele fala da ressurreição, logo o pensamento grego-romano diz: não, se ele era homem, por que ele ressuscitou? Então, há uma discussão em torno disso. Aí Paulo explica lá aos Colossenses: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, esse é o grande mistério. Então, não há um segredo? Há um segredo. É por isso que nós, os homens escolhidos por Deus, foram feitos ministros. O que é ministro? É dispenseiros dos mistérios de Deus. Das revelações. Das revelações. E o que está acontecendo aqui é a revelação do mistério. E qual é a revelação do mistério? O plano de congregar em Cristo todas as coisas. E o Senhor falou um negócio aqui: e esse plano é para você que talvez ainda não entregou a vida a Cristo, ainda não confessou, ainda não se congregou com Ele. Esse plano também é para você. Nós vemos aqui no ponto número 2, sobre uma visão cristocêntrica deste mundo, no ponto 2, plenitude dos tempos. Nós vemos lá que em Gálatas capítulo 4, número 4, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Aqui o próprio apóstolo Paulo também está falando sobre isso aqui. Nós vamos ver que nesse sentido, o comentarista está colocando, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela é restaurada em Cristo. Aí nós vamos aqui para um assunto que ele se torna um pouco polêmico, mas a Bíblia tem resposta para isso aqui, verdade? É assim, ainda essa declaração, ela tem uma conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas finalmente tudo será como Deus planejou. Ou seja, aqui nós vemos aqui, uma vez salvo para sempre, não é dessa forma, não é verdade? Nós vamos ver que essa mensagem que o pastor está falando aqui, universalista, ou seja, eu aceitei a Cristo hoje, estou salvo, verdade? Estou salvo. Só que eu tenho que buscar, eu tenho que permanecer nessa salvação para que eu possa chegar até o meu ponto de glorificação. É o caso, pastor Robson, sobre a justificação, os 3 aspectos básicos da salvação: justificação, a própria regeneração e a santificação em si. Porque a santificação tem a posicional, que nós podemos dizer o quê? O homem aceita Jesus, no momento que ele aceita Jesus, ele é justificado em Cristo, Romanos 5. Ele é justificado. Então, esse ato, quando o homem aceita Jesus, alguém diz assim: por que o crente diz que é santo? Ele é santo porque é justificado e santificado por Cristo. E essa posição, para ser mantida, ela não pode ser de forma... o homem não pode tratar de forma irrelevante ou simplesmente ele achar que, como acabou de dizer o pastor Robson, de uma forma universalista, é uma teoria, né, que diz assim: olha, aceitou Jesus, pronto. Só basta confessar Jesus como o único e suficiente Salvador.
Mas o apóstolo Paulo já fala isso em várias passagens das cartas. Ele diz assim, o homem, por aceitar Cristo e por estar na graça, ele vai permanecer agora no pecado? Não. Ele não pode continuar pecando. O apóstolo João também trata sobre essa questão nas 3 epístolas, né? Ele fala, o homem não pode ficar brincando com o pecado, por mais que tenha um advogado no céu, que é o nosso Senhor Jesus, mas não pode ficar brincando com o pecado. Ele tem que entender que é o outro lado do processo da salvação, que é o ato da continuidade, é o ato do homem não viver pecando, ele abandonar as práticas de pecado para poder permanecer em Cristo. Por quê? O ato aqui, claro, aqui da plenitude dos tempos, daqui do tempo de Deus, é a ação básica, né, do entendimento aqui, que em Cristo tudo vai se submeter, a humanidade e também o universo, porque tudo está levado para o ponto, porque se o homem não entender que é em Cristo, né, se o homem não compreender que é em Cristo o seu posicionamento, que é debaixo do sangue de Jesus Cristo e sem pecado, o homem não pode ficar brincando com essa área, ele vai conseguir se manter na presença de Deus. Caso contrário, ele está fazendo de forma indiferente, tratando de forma indiferente o sacrifício de Cristo, ou até não invalidando, mas brincando com o sacrifício, e por isso ele vai acabar perdendo sua posição dentro do reino de Deus. Essa plenitude dos tempos, né, pastor Luciano, a gente tem que entender que isso aqui não é no nosso tempo, na verdade? O termo aí está sendo bem claro para nós, né? Na verdade, a nossa versão, a portuguesada, né? A portuguesada, ela traz tempo, mas ela é só um estudo minucioso do contexto e tanto o contexto imediato, o contexto maior, o contexto distante, nós iremos entender. Então, na verdade, essa plenitude do tempo não é kairos, não é cronos, é kairos, ou seja, o tempo na determinação e na vontade de Deus. Isso a gente vê também João falando isso. Filhinhos, é a última hora. Essa última hora aí não é tempo do homem, é tempo de Deus. Então o pastor Franco aqui ressaltou um negócio interessantíssimo sobre esse grande plano de convergir em Cristo todas as coisas, porque a salvação ela tem as suas facetas, ela tem as suas grandes facetas, ou seja, na justificação eu crio um relacionamento, justificado pois pela fé temos paz. Essa paz não é sentimento, é relacionamento. Então quem nós éramos? Inimigos. Agora no tempo de Deus, aprove a Deus sermos o quê? Filhos. Outra situação da santificação. A santificação. Regeneração também. A regeneração já é um outro processo aqui que nós vamos ver na presença do Espírito, né? Então, a santificação, ela nos livra do pecado, do poder do pecado e da eternidade da presença do pecado. Olha o processo. Do pecado, do poder e da presença. Hoje, quando aceitamos a Cristo, quando entregamos a nossa vida, Ele nos livra do pecado. Aí a nossa luta... Mas a ajuda do Espírito Santo nos ajuda a vencer o poder do pecado. Mas quando Jesus arrebatar a sua igreja, nós seremos livres da presença do pecado. Mas de tudo isso, no tempo de Deus, nessa plenitude desse tempo de Deus, tem um texto que eu fico maravilhado quando o apóstolo João, ele usa uma expressão grega que é dengar o menino, embalar o menino. Ele diz, olha, o mundo jaz no maligno. O maligno tem uma situação, ele tem um cortejo, ele tem toda um trama. Mas aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Então ele toca em um sistema, ele toca em uma situação, ele tem seus propósitos, mas aquele que está em Cristo, no tempo de Deus, que foi convergido, congregado em Cristo, o maligno não toca. Pastor Luciano, pastor Robson, quando nós falamos de tempo de Deus, um dos maiores versículos, até separei aqui, que retrata bem essa verdade. Capítulo 3, versículo 8 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Não podemos falar de tempo de Deus sem lembrar do apóstolo Pedro. Sim. Que ele, no capítulo 3, ele fala sobre a vinda do Senhor e geralmente, sobre os sinais, que tem muita gente que diz assim, desde quando eu nasci, desde quando eu me entendo por gente, se ouve falar da volta de Cristo, se ouve falar a igreja prega, e tem sinal, e tem pestes, inclusive nós estamos vivendo uma das pestes, né? Nessa tal de pandemia aí, que não é brincadeira, mas pedimos a graça de Deus que seja esse mal extirpado em nome de Jesus das vidas, das famílias, que nossas autoridades encontrem, porque eu me lembro aqui, vamos
dar um parêntese aqui, do profeta Isaías, né, tratando do rei Ezequias. É interessante que Deus não manda ele pôr as mãos, mas manda ele fazer um remédio, a pasta de figos, e passa lá no rei Ezequias, né? Tem hora que Deus manda fazer o remédio, tem hora que Deus manda fazer, que Deus usa o nosso Ministério da Saúde com os remédios que já estão surgindo aí, ou que seja novo, mas que resolva isso em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. E lembrando do tempo de Deus, pandemia, todas essas mazelas aí, e são sinais e prenúncios da volta de Cristo. Deus é causador do mal. Pastor Franklin Graham, meu xará lá dos Estados Unidos, né, filho do pastor evangelista Billy Graham, ele fala uma coisa: Deus é causador do mal? Não. O pecado do homem é o causador do mal. E isso tem que ser bem claro. Mas Deus permite. Deus permite porque tudo que Deus, acabou de falar o pastor Luciano, tudo que Deus planejou vai se cumprir. E o homem, para entender quem é que manda mesmo, tem que entender através de várias permissões. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele fecha esse assunto. Olha, 1000 anos para o Senhor, 1000 anos para nós, na verdade, é como um dia para o Senhor. Ele faz uma explicação básica para nós, porque essa determinação matemática que ele faz aqui, é claro que nós não podemos dizer que seja assim, né? Não é contado dessa forma. Ele está falando num conceito figurativo. Exato, como Jesus usava, uma explicação nossa para o ser humano. Na verdade, eu entendo que Pedro está falando assim, bem colocado pelo pastor Frank, ele está dizendo assim, olha, não calcule o tempo de Deus pelo teu, porque é totalmente diferente. Isso. Glória a Deus. Bem, meus queridos irmãos, eu creio que esta aula está sendo de grande proveito para nós, e nós já estamos aqui, o nosso tempo já está se finalizando, e nós vamos passar agora para o nosso último ponto dessa lição, que nós vamos falar sobre a esperança, sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Eu estou muito grato, fazendo aqui um parênteses, muito grato ao nosso Senhor. Nós estamos vivendo esse período em que as igrejas estão fechadas, nós não estamos podendo nos congregar fisicamente, via o templo, mas nós estamos felizes porque nós estamos, através dos meios de comunicação, das redes sociais que nós estamos levando a palavra, e os nossos irmãos estão sendo receptivos também, estão acompanhando. Assisti vários relatos de irmãos que estão acompanhando a lição, e eu quero lhe convidar também, amigo, que você ainda que não participou da escola bíblica fisicamente na igreja, assim que tudo voltar à normalidade, você é nosso convidado. Venha, matricule-se. Olha, essa revista, ela é semanalmente, tem todo o assunto para você acompanhar durante a semana, e é de grande importância. Você que eu não sou cristão, venha, faça parte desse estudo conosco. Aprenda a palavra de Deus, que eu tenho convicção que a partir do momento que você passar a estudar essa palavra, você vai verdadeiramente se entregar para Cristo. Pastor Luciano, aqui o terceiro ponto, ele nos traz aqui o Espírito Santo, o penhor da nossa esperança. O comentarista começa dizendo o seguinte: o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação idealizado por Deus. Ele está trazendo aqui para Deus esse plano de salvação que, na verdade, foi Deus que criou. A gente já deixou bem claro isso aqui, desde lá na fundação do mundo. E aí ele trata sobre a questão do selo do Espírito e do penhor da nossa herança. Na verdade, ele dá um toquezinho aqui na nossa fé pentecostal, né? Glória. A nossa fé pentecostal. Apesar de que ele não fala sobre os carismas, sobre os dons, mas ele toca aqui na nossa fé pentecostal. Até porque fica uma coisa bem clara: nós assembleanos, não desprezando nenhuma denominação, de forma nenhuma, mas os assembleanos, nós somos, pelo nosso cremos, pela nossa confissão de fé, nós somos arminianos, nós somos pentecostais, por definição e convicção, fique bem claro, é por definição e convicção, não é por mera experiência, nós somos convictos e somos definidos assim. Então, o selo do Espírito, na verdade, o que Paulo está escrevendo é algo que é muito costumeiro deles. É aquele selo da carta, é aquela forma de você selar. O sepulcro de Cristo foi selado, né? Foi selado, mas foi violado, porque o selo do homem não é maior do que a vontade de Deus, mas o selo de Deus é maior do que a vontade do homem. Então, o que esse selo está revelando é que nós somos propriedade.
Existe um termo hebraico, pastor Frank, pastor Robson, ele fala sobre particularidade de propriedade, é segulã. Esse termo segulã, ele quer dizer que eu não somente pertenço a Deus, mas tudo aquilo que eu abraço passa a pertencer a Deus, passa a ser propriedade de Deus. Então, a nossa vida, se a minha vida, minhas palavras, todo o meu sentimento, é por isso que no mandamento de Cristo, nas palavras de Cristo, ele diz assim, olha, teme teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. Então, esse selo está revelando que nós somos propriedade. E quem é que revela que somos propriedade? Aquele que habita em nós, aquele que selou a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não tem o Espírito, esse tal não é de Deus, não é o batismo, ele não está falando do dom, ele está falando da presença, do primeiro ato, da regeneração, da transformação. Por quê? Porque ninguém, o saudoso Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra, assembleano, ele chega a dizer que ninguém consegue ser salvo se não tiver uma ação divina. É o Espírito que vai lá no coração e trabalha, convence, grita. É por isso que existe uma grande questão. O crente em Cristo pode blasfemar contra o Espírito Santo? Não, se ele tem um Espírito e o Espírito convence ele dos pecados, ele não consegue. Por quê? Porque há um trabalhar. Então nós somos selados para esse fim, para demonstrar que somos propriedade de Deus. Pastor Robson, pastor Luciano, nesse tema aí, sobre o selo do Espírito Santo, há muita divergência, como o senhor já citou. Nós entendemos, como nós cremos? Nós cremos, qual a diferença entre receber o Espírito Santo como selo e o batismo com o Espírito Santo, que nós cremos como revestimento, né? E o apóstolo Paulo, principalmente na cidade de Éfeso, nós vemos Deus fazer essa distinção clara. Nós só aceitamos Jesus através do conhecimento, está aqui claro aqui o texto, né? Através do convencimento do Espírito Santo. É esse que nos faz, qualquer ser humano, quando essa vontade que você está sentindo aí de aceitar Cristo como Salvador, mesmo brigando interiormente com os desejos da carne, essa vontade é o Espírito de Deus falando com o teu espírito. Ele querendo te selar, né? E quando você se convence, o selo está confirmado. Agora, como ocorre o revestimento espiritual? No capítulo 19 de Atos, você observa o apóstolo Paulo falando sobre essa questão. Ele prega também, na visita que ele faz lá, né, ele prega aos mais de 12 pessoas, você recebeu o Espírito Santo? Mas já tinha aceitado Jesus. Que pergunta é essa se não é o batismo? O senhor está falando, quando ele chegou na cidade de Éfeso, aqueles 12 varões, que ele chegou... que já tinham sido batizados em águas de João. Ou seja, já tinha aceitado Jesus como Salvador, foram batizados também nas águas e também confessado a Cristo. Mas não sabia sobre a questão do Espírito Santo também como revestimento. E o próprio Apolo, aqui de Alexandria, aquele grande pregador, já tinha pregado ali, né? Pastor Flávio, trazendo, embasando o seu comentário, aqui nós estamos vendo o seguinte, que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a partir do momento que eu me converto a Cristo, ele passa a ser habitação na minha vida. Não é correto? É isso. Agora é o seguinte, nós não estamos... agora, o revestimento com o Espírito Santo, o dom de falar em outras línguas, isso aí aqui fica bem claro quando o apóstolo Paulo chega lá e prega para aqueles 12, vocês já são batizados? Sim, mas no batismo de João. A partir do momento que eles oraram, eles receberam, foram revestidos pelo poder. Olha essa distinção clara aqui entre o selo, né, que é você aceitar Jesus. Por isso que eu já vi gente pregar, pastores de outras denominações, que não creem da forma pentecostal, e fala assim, os crentes da Assembleia de Deus, o pastor Luciano lembrou bem, eles falam assim que só tem o Espírito Santo quem é batizado ou revestido. Não. Ele recebe o selo quando aceita Jesus, até porque acabamos de falar sobre isso. Está bem claro. Olha aqui, versículo 5, capítulo 19. Pastor Robson citou isso aqui. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ele fez uma transição do batismo nas águas para o batismo das águas de João, para o batismo das águas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como nós cremos ensinado pelo próprio Senhor Jesus. A fórmula. E versículo 6 ele diz, impondo-lhes Paulo as mãos,
Que necessidade é essa? Eles já haviam sido confirmados que já tinham confirmado a sua salvação em Cristo Jesus. Então eles já estavam selados pelo Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo que é o nosso credo, falavam em línguas, que é a confirmação. Ou seja, eles foram revestidos nesse ato aqui, que é a forma como nós pregamos, e não só nesse texto, capítulo 10 de Atos e outros textos maravilhosos. Sim, falamos aqui agora sobre o selo do Espírito Santo, agora vamos falar um pouco sobre o penhor da herança, o penhor da nossa herança, finalizando aqui a nossa aula de hoje. E nós quando a gente vai para essa palavra penhor, ela é bem usada em operações financeiras, em operações de bancos, verdade? E o comentarista coloca bem isso aqui, ó, um depósito, penhor, uma garantia, a primeira parcela. E aí, para trazer luz a ao que Paulo está falando, pastor Luciano, eu gostaria que o senhor falasse, depois pastor Frank comenta e a gente vai finalizar aqui na nossa conclusão. Essa sobre o penhor é muito... Vamos usar uma expressão bem cotidiana. É gostoso esse assunto sobre o penhor do Espírito. Por quê? Paulo, ele escreve aos Colossenses, ele usa uma expressão que Cristo riscou a cédula, cravou na cruz. A expressão aportuguesada, eu sempre falo assim, aportuguesada, ela fala riscar. Mas, na verdade, o costume era, quando havia alguém que era um mal pagador, esse mal pagador, o nome dele, ou a expressão dele, ou o símbolo dele, ou o selo dele ficava exposto. Ó, não venda para ele, não. Então, se passasse muitos dias, todas as pessoas iam ver que aquela pessoa não pagava as suas contas. Mas, quando ele pagava as suas contas, o dono da propriedade tinha por obrigação pegar o mesmo escrito e colocar lá, está pago, e colocar exposto. A mesma quantidade de dia que ficou exposta para mostrar que ele não pagava, tinha que ser a mesma quantidade de dias para provar ou para mostrar que ele pagava. É o cadastro positivo de hoje, né, pastor? O cadastro positivo de hoje. O Serasa criou isso aí. Isso. Copiou, na verdade. É verdade, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, quando o Cristo nos comprou, o que foi que ele disse? Ele disse, olha, eu vou... Aí o João usa a expressão lá, escreve, ó, eu enviarei outro Consolador, Alus Paracleto, né? Que é um igual a mim, que vai fazer a mesma forma, vai trabalhar do meu jeito. Por isso que ele é o Consolador, o advogado que ele está perto. Esse substituto, na verdade, o Espírito Santo é o verdadeiro vicário, o verdadeiro substituto, e vocês vão me entender o que eu estou falando. Então, o penhor é a garantia. Por quê? Porque Jesus disse assim, eu vou para ele vir. E ele vem com garantia, porque vocês não vão ficar órfãos. Eu virei outra vez. Maravilha. Então, se nós temos a presença do Espírito, só resumindo aqui, nós temos a presença do Espírito, e graças a Deus com isso, é por isso que o crente tem prazer de louvar. E louvar não é cargo, é encargo. Porque cargo é obrigação, encargo eu faço como prazer, faço como gratidão. Não se briga por cargo, tem que se brigar por encargo, porque o encargo é aquele prazer de louvar a Deus. Então, na verdade, só resumindo aqui, o homem ele carrega os elementos da terra. Então a terra ela tem os seus elementos, que é terra, ar, água e fogo. O homem tem terra, porque o homem foi criado da terra, ele recebeu o ar, que foi o pênamo, que foi o sopro de Deus. Ele tem água, mais de 75% do corpo do homem é composto de líquido, de água. Mas faltava o fogo, pastor Franco. Verdade. E agora não falta mais. Glória a Deus. Em outras palavras, pastor Luciano, quem tem o selo do Espírito Santo, ele está garantido, né, a salvação. É garantido, porque ele está... a expressa imagem de Cristo é o Espírito Santo que coloca, né, que é o selo do Espírito Santo. Pastor Franco, quando você vai postar uma carta lá no correio, eles colam o selo e carimba lá. Tem que ter o selo, senão não vai. Não vai. Boa colocação do pastor Robson. Sem o selo do Espírito Santo, você não vai para o céu. Nem eu, nem você. Precisamos desse convencimento. Acabamos de falar agora. Sinta, ouça a voz do Espírito de Deus falando ao teu coração. Tudo isso nós estamos fazendo aqui nesta manhã é para que Deus toque no seu coração. Você que já serve a Deus. Sabe que tem crente que desanima no meio da caminhada?
Né? No meio de uma luta dessa, o inimigo coloca no coração, será que onde que está a fé? Permaneça naquilo no qual você foi chamado. Você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Você tem o chamado de Deus e é através do sangue de Jesus Cristo. É esse selo que te garante a salvação. É o selo do Espírito Santo que te garante a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Baseado no que o senhor falou, só dando um embasamento, vamos perseverar. As dificuldades são grandes, mas isso aí está escrito na Bíblia para se cumprir as Escrituras. Você que já foi selado pelo Espírito Santo, que tem esse penhor, que Cristo já nos dá essa certeza que nós temos esse penhor, não desanime, não pare, porque a Bíblia diz, naquele mesmo sermão que Jesus disse lá, que haveria pestes, que haveria fome, que haveria dificuldades, perseguições, que muitos vão desanimar, mas Jesus disse assim também, que aqueles que perseverarem até o fim, eles alcançarão a coroa da vitória. E lembrando que são só os princípios das dores, né? São os princípios das dores. Finalizando, pastor Frank, nossa aula, que o nosso tempo já se foi, eu quero somente agradecer a Deus, a sua presença também, pastor Luciano. Amém. Deixe suas considerações, por favor. Agradecendo mais uma vez o nosso pastor presidente, pastor Rivaldavo de Oliveira, que Deus abençoe. Também o nosso coordenador, pastor Robson Santana, o presbítero Gilson, né, que sempre está empenhado nesse trabalho. Também o diácono Emerson, toda essa equipe da Escola Dominical Tempo Central, da geral, que é a coordenação, pastor Robson, pastor presbítero Gilson, e os demais coordenadores, professores da Escola Dominical, que Deus abençoe poderosamente. Também o pastor Luciano, nós estamos aqui nessa live aqui abençoada, ministrando ao nosso técnico, né, o Giovanni, que Deus tem usado de forma tremenda, que está... só está atrás aqui da técnica fazendo o melhor para a nossa igreja. É isso que a gente vê no coração, né? Que a igreja continue com esse mesmo propósito, que Deus abençoe a sua vida. E hoje à noite, 7h30 da noite, tem uma live aqui no Tempo Central. Eu sei que é um culto online para que você possa cultuar o Senhor conosco. Se prepare 7h30 com sua Bíblia, com sua harpa, na sua casa aí mesmo, nesse período de quarentena, louve ao Senhor. Faça a sua voz estrondar por toda a vizinhança, cante, exalte ao nome do Senhor, ouça a palavra do Senhor, 7h30 da noite, encontro marcado nesse mesmo canal. Pastor Luciano. Muito obrigado, pastor Robson, coordenador, pelo convite, ao presbítero Gilson, que é seu companheiro, ao pastor Frank, nosso vice-presidente, ao pastor Rivaldavo, pastor presidente, e à igreja de Rondon do Pará. Eu quero aqui me dirigir a você que está nos assistindo e dizer para você que nesse tempo de tantas guerras, quem vai vencer a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Jesus disse que para os seus discípulos que no mundo seriam dispersos, seriam perseguidos, enfrentariam dificuldade, mas ele disse assim: eu digo tudo isso para que vocês tenham paz. Então hoje é Páscoa. Feliz Páscoa para você e tenha paz, e que Cristo Jesus possa ser o príncipe da paz e reine verdadeiramente em vossos corações. Muito obrigado. Eu também quero deixar meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Rivaldavo, a todos os pastores, ao ministério, presbítero Gilson, Deus abençoe, professores, coordenadores. Nós vamos finalizar. Se as coisas não normalizarem, no próximo domingo estaremos aqui novamente e queremos contar com sua presença. Vamos orar agradecendo ao Senhor, eterno Deus e soberano Pai. Obrigado, Jesus, por mais essa escola bíblica dominical. Obrigado por cada um daqueles que estão conectados, aqueles que ainda vão conectar, aqueles que ainda vão assistir. Que a Tua palavra, Jesus, ela possa ir, meu Deus, onde nós não podemos ir, como a Tua palavra sempre vai, Jesus. Toca nos corações, Deus, daqueles que estão necessitando de ouvir a Tua voz. Nesse período, meu Pai, em que as pessoas estão em casa, que estão, meu Deus, mais reflexivas, meu Pai, que o Senhor possa, neste momento, Jesus, entrar com Tua poderosa mão. Deus, faça, Jesus amado, aquilo que nós não podemos fazer. Estenda Suas mãos, continua conosco no decorrer desse dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.